E a Bíblia vai dizer que por um período de 40 dias ele vai ficar ainda com o seu discípulo, falando as coisas que precisavam ser faladas até a sua ascensão. No capítulo número 1 do livro Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que Jesus agora dá as últimas palavras de ordem aos seus discípulos, e ele diz no versículo número 8: vocês deverão ficar em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder, porque no momento que vocês forem revestidos de poder, eu derramarei o Espírito da promessa do meu Pai, aleluia. Vocês serão a minha testemunha em Jerusalém, da Judéia, em Samaria, e até os confins da terra, oh glória, aleluia. Fica em Jerusalém até receber poder do céu. A Bíblia diz que estavam reunidos quase 120 no mesmo lugar, no propósito de orar e buscar a presença de Deus. O Espírito enviado, de repente, veio do céu o som, irmão, de um vento, barulho, de um vento veemente e impetuoso, invadiu a casa. O Espírito desceu, derramou, repartiu no meio deles, línguas repartidas como que de fogo. Cada um começou a falar as línguas que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você ainda deseja ser cheio do Espírito Santo? Levante a sua mão e diga glória a Deus. O Espírito veio, os apóstolos vão começar a pregar com poder e autoridade. Pedro e João vão começar a curar doentes, a pregar de Jesus morto e ressuscitar, que salva, liberta, transforma e leva o pecador para o céu. Aonde eles passavam, milagres aconteciam. A Bíblia vai dizer, nós vamos partindo para a história do apóstolo Paulo, que no capítulo número 9, no capítulo 7, 8 e 9, começa uma perseguição da igreja. Um homem com o nome de Saulo de Tarso vai perseguir a igreja de Jesus na terra. Um homem judeu, da tribo de Benjamim, com cidadania romana, conhecedor da lei de Moisés, conhecedor da lei dada por Deus aos judeus. A Bíblia vai dizer que esse homem tem cidadania romana e agora, como um grande doutor, fariseu, ele vai começar a perseguir aqueles que falavam de Jesus. Porque como judeu ele não acreditava em Jesus que havia morrido e ressuscitado. Como muitos judeus até hoje não acreditam que Jesus veio e nem morreu e ressuscitou. Eles não aceitam isso. Estão aguardando o Messias. Assim era Saulo. Não acreditava, não tinha no seu coração. Era judaísta, mas não era convertido ao cristianismo. Um dia, irmão, capítulo 9, a Bíblia vai dizer, vai caminhando comigo na palavra. A Bíblia vai dizer que ele pega cartas autorizadas por Roma para prender crente, para prender os irmãos, massacrar os irmãos. E ele vai em direção à cidade com o nome de Damasco. No meio do caminho da cidade, para em direção a Damasco, a Bíblia vai dizer que Jesus decide marcar um encontro com Saulo, o perseguidor. Aleluia. Jesus decide amar a vida dele para mudar aquela história, mudar aquela situação. A Bíblia diz que ele está vindo, montado no cavalo, de repente uma luz poderosa vem sobre a cabeça dele. Ele fica ali, assustado, cai no rosto na terra. Quando ele cai, ele vai ouvir a voz do Nazareno que vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Aleluia. Tudo prometia se levantar contra mim, recalcitrar contra os meus aguilhões. Aleluia. Saulo vai olhar e vai dizer: quem és tu que fala comigo? Jesus vai se apresentar para Saulo, irmão. Como um dia ele se apresentou para nós como Salvador, e vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegues, Saulo. A partir daquela hora, Jesus vai dizer: eu vou transformar a tua vida, porque quando eu estive nessa terra onde eu entrei, eu trouxe transformação, mudança.
Jesus transformou a vida de Saulo de Tarso. Escamas vieram sobre os seus olhos. E Jesus disse: eu vou te fazer sofrer muito por amor ao meu nome. Você vai padecer, mas eu vou te fazer uma pessoa transformada. A partir daquela hora, irmão, Jesus tinha entrado na vida de Saulo. E o perseguidor vai ser perseguido por amor ao Evangelho de Jesus. Levante a mão.